fechamos a primeira semana, hoje pela manhã. A primeira semana, aprenda sobre Deus. Nós começamos, na verdade, falando sobre o chamado ao crescimento. Todos nós fomos chamados a crescer. Desde que a gente nasceu, do tamanho da Radassa, nós somos chamados a crescer. Se a Radassa não crescer, os médicos vão ficar preocupados. Os pais vão ficar preocupados. Toda consulta ao pediatra, eles medem a criancinha. Não é assim? Pesa a criancinha. Olha a mãozinha, o pezinho, está tudo crescendo. E nós falamos domingo passado sobre um chamado ao crescimento espiritual. E nós vimos naquela ocasião que o crescimento espiritual não acontece de maneira automática, como o crescimento biológico, como o crescimento de um ser. Ou esse jovem que está escalando o pai ali, por exemplo, fica em pé de novo aí, deixa ele em pé de novo, isso. Eu estava dizendo assim, é a idade mais gostosa, ele fica escalando o pai, sobe na cabeça, sobe no ombro. Ele vai ter um crescimento natural. A vida cristã é diferente. Não é um crescimento espontâneo, não é automático. O crescimento na vida cristã, ele precisa de intencionalidade, precisa de perseverança. Deus nos dá tudo que precisamos, mas cabe a nós cultivar uma fé madura e frutífera. É responsabilidade nossa cultivar uma fé madura e frutífera. Então, o que podemos aprender sobre Deus? Domingo passado, o pastor Nildo trouxe uma palavra maravilhosa, que tem a ver, inclusive, com os devocionais, né? Nós vamos aprender sobre Deus, vamos aprender sobre o seu poder, o poder de Deus. Vamos aprender sobre os atos de Deus, atos de bondade, de amor, de misericórdia. Vamos aprender sobre o chamado de Deus, e nós aprendemos sobre o chamado de Deus. Aprender sobre suas promessas, seu presente. Tudo isso a gente viu na primeira semana. Interessante que hoje pela manhã nós fomos desafiados a pensar que nós temos que buscar conhecer a Cristo profundamente. Foi o fechamento da semana que passou. Fomos desafiados a permitir que Deus nos molde, moldando assim o nosso caráter. E tinha um casal de visitante aqui, e vocês sabem que eu fico sentado, mas fico vendo o rosto de todo mundo. E na hora que o pastor Tiago falou assim, olha, algumas esposas moldam o caráter do marido, aí ela olhou para ele, piscou o olho e disse, viu? Visitante. E eu fiquei vendo. Eu estava sentado ali, perto do Jonas, atrás do Jonas. E depois ele falou, e alguns maridos moldam o caráter das esposas. Aí ele olhou para ela, está vendo? Então nós somos desafiados a permitir que Deus molde o nosso caráter. Estamos todos em crescimento. Agora, precisamos entender que Deus é suficiente em Cristo Jesus, e a gente precisa acreditar nisso. Algumas pessoas mandaram para mim um áudio essa semana, pastor, já sei quem escreveu o primeiro capítulo, primeiro dia. Aí, quem escreveu o primeiro dia foi... Ninguém leu? Você leu? Quem acha que escreveu o primeiro dia? Pastor Willibaldo escreveu o primeiro dia. Acertou. Quem escreveu o segundo dia? Quem? Ilquias. Acertou. Isso. Quem escreveu o terceiro dia? Nildo. Falou de filme lá. Toda vez que vê filme, é o Nildo. Quem escreveu o quinto dia? Eu pulei o quarto porque eu não sei quem escreveu o quarto.
O quinto eu sei, o quarto eu não sei. Quem escreveu o quinto dia? Pastor Tiago Vescelino. Agora, quem escreveu o quarto dia? Alguém sabe de verdade? Porque eu não sei. Foi o Vilibaldo de novo? Você tem certeza ou está chutando? A Cris também veio para Curitiba, orientada por Deus. A Lana também veio para Curitiba, citada por Deus. É uma visão masculina. Eu também vim para Curitiba. É o Renato. Que Renato? O Renato da Sandra, pode ser. Eu não sei quem foi, mas eu vou descobrir. Eu vou descobrir. Então, gente, você pode estar do lado da pessoa que escreveu o devocional de amanhã. Você pode estar do lado do autor do devocional de amanhã. Então, eu queria incentivar você a continuar conosco nessa jornada. Essa semana a gente começa um tema diferenciado. A semana 2, esforço versus legalismo. E aí, essa semana, ela é muito desafiadora. Porque, regra geral, nós gostamos de ser legalistas, especialmente impondo leis sobre os outros. Observando as regras na vida dos outros. Então, tem gente que é legalista dentro de casa. Tem uma norma dentro de casa e ai de quem desobedecer aquela norma. Eu conheço pessoas traumatizadas porque a avó era legalista. E uma pessoa foi criada pela avó e aí ela tinha ódio da avó. Um ódio merecido, porque a avó era terrível. A avó era terrível. Então, toda vez que a gente pregava aqui, falava de vó e não sei o quê, essa mulher se enchia, porque tinha ódio, porque a avó era legalista. Tem gente que é legalista, gosta de pegar os detalhes das normas. E me parece que o texto vai exigir de nós um esforço. Olha o que diz o texto de 2 Pedro 1,5. Esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Então, o tema é, como é que eu vou me esforçar e não ser legalista? Eu vou me esforçar para corresponder, para responder, para executar, para viver, para fazer. E quando a gente se esforça para fazer alguma coisa, a gente fica muito incomodado se a pessoa do lado não faz esforço nenhum. Por exemplo, alguém arruma a casa, faz um esforço tremendo, arruma na casa. O outro chega e deixa o sapato de qualquer jeito, a roupa em qualquer lugar. E aí a pessoa se sente não amada. Conheço casais que brigam por causa disso. O cara é gente boa, o cara arruma a casa toda, deixa tudo bonitinho, tudo no lugar. A mulher chega e larga o sapato em tudo quanto é lugar. Tira a mulher. Gente, por que você está pensando que é quem? É o contrário? A sua realidade pode ser diferente. Então, a gente, às vezes, é legalista, até nesses detalhes, eu estou brincando, mas até nesses detalhes nós somos legalistas, muitas vezes. E aí a gente olha para o lado da pessoa que não varreu, não arrumou, não lavou, não fez o esforço que eu fiz, então ele não valoriza o que eu fiz. E o pior é quando ele chega assim, não fez nada hoje. Aí dói, né? Aí dói. Então, nós temos uma tendência de, quando nos esforçamos para fazermos algo, a gente ser legalista, sim. Tirou do lugar, põe no lugar. Mexeu, lembra daquela norma? Acendeu, apague. Tem uma norma assim, né? Como é que é? Acendeu, apague. Abriu. O que mais? Sujou, limpou.
ISO 9000. Esse é 14.000 já? Então, essas normas são fundamentais. E muitas vezes a gente se prende demais nas normas e machucamos os outros. Então, a proposta dessa semana é de você se esforçar, sim, você fazer o máximo que você puder, sim, porque Paulo, conversando com Pedro um dia, tiveram uma ideia sobre isso, mas quem escreveu foi Pedro. Esforcem-se. Esforcem-se. Você deu risada porque você percebeu que eu errei, né? Já está me conhecendo já. Eu ia dizer, Paulo disse, esforçam-se. E não era Paulo, eu descobri que era Pedro. Aí criei essa conversa toda, sem graça. Então, esforcem-se ao máximo. Gente, há uma tensão divina que nos alcança, que nos atinge. Esforçando-se pela graça, sem cair no legalismo. A graça não é algo que vai girar em torno de mim, através de mim, sem que eu faça algo com ela ou por ela, na direção dela. Por isso que a proposta que Pedro nos traz é de que nós nos esforcemos. Agora, não posso cair no legalismo, porque o legalismo é algo comprometedor na vida cristã. A graça de Deus nos salva, mas também nos capacita para o crescimento espiritual. Há uma coisa legal na graça. A graça vem, me salva, me atrai, mas ela também me capacita, ela me alimenta, ela me estimula para que eu cresça espiritualmente. Crescer espiritualmente é consequência da ação da graça na minha vida. Pedro escreve para combater os falsos mestres, os falsos profetas. Eles distorciam a graça, enfatizando a necessidade do esforço na caminhada cristã. Eles enfatizavam demasiadamente esse esforço. E isso, posteriormente, deu origem a algumas práticas em alguns grupos religiosos, do esforço pessoal, de gente se automutilando, de gente precisando ficar de joelho, até sangrar o joelho, de gente que se envolvia em ambientes reclusos e ali ficava sofrendo porque entendia que era necessário combater o pecado, a tendência pecaminosa. Mas a Bíblia nos apresenta um equilíbrio. Eu preciso confiar na graça sem cair na armadilha do legalismo. O legalismo é uma armadilha. O nosso texto-chave, quem está acompanhando bem as mensagens, estão vendo que essas 2 semanas a gente não entrou ainda nas virtudes. Semana que vem a gente entra nas virtudes. Essa fase preliminar é para que nós compreendamos o contexto em que as virtudes são apresentadas a nós como ferramentas, como elementos que nos aprimorará, que nos ajudará, e ao exercitar essas virtudes, a nossa fé cristã também é exercitada. O texto básico tem sido: diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem ao esforço a fé. Acrescentem à fé a excelência moral. À excelência moral, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. E a perseverança, a devoção a Deus. Interessante que essa devoção a Deus, que é a fraternidade, que é a comunhão, que é o estarmos juntos, vai nos fazer experimentar o amor. E é nessa atmosfera de amor que a gente começa a exercitar a fé cristã. Então, o desafio para nós é maravilhoso.
Há um propósito que Deus tinha e tem para a humanidade, que eu classifico de um propósito eterno de Deus para a humanidade. Qual era o propósito de Deus? Vocês vão ver isso no primeiro dia, amanhã. O propósito de Deus era que nós pudéssemos nos entregar aos planos que Deus tem para nós. Ele diz, eu é que sei os planos que tenho para vocês. Deus tem um plano para você. Deus tem um plano de vida para mim. E a Bíblia diz, vocês vão ver isso com profundidade amanhã, que esses planos são planos de bem e não de mal, para nos dar um futuro. E é tão bom confiarmos nos planos de Deus. É o que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, vai dizer que mesmo antes de criar o mundo, Deus nos chamou e nos escolheu em Cristo, para sermos o quê? Santos. E a gente cantou, santo, santo. Os anjos cantam, santo, santo. O povo de Deus canta, santo, santo, santo. Toda a criação canta a santidade de Deus. Deus nos escolheu para sermos santos e estarmos diante dele sem culpa. Eu sou pecador, você também é pecador. Mas nós estamos diante de Deus sem culpa, porque Jesus levou os nossos pecados. Amém. Tão bom saber. Por isso que o hino diz assim, quem foi perdoado e escolhido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Eu fui perdoado, eu fui escolhido. Deus tinha um plano para mim, um plano de paz, um plano de bem. E Ele me escolheu para que eu fosse santo. E a gente tem falado sobre a participação na santidade de Deus. Isso é o bom propósito de Deus, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. O propósito de Deus precede a queda da humanidade. Nós fomos criados para a glória de Deus. Quando Deus criou o homem, tragam todos que me conhecem como seu Deus, pois eu os criei para a minha glória. Você foi criado para a glória de Deus. E se o seu viver não glorifica a Deus, tem alguma coisa errada. Se o seu viver não glorifica a Deus, tem alguma... Se o seu lazer não glorifica a Deus, tem alguma coisa errada. Quando o pastor Tiago falou hoje pela manhã das áreas de atuação que muitas vezes não glorificam a Deus, e ele falou do futebol. Quando ele falou do futebol, eu queria que ele olhasse para mim. Ele não olhou. Tinha uma razão para não olhar para mim. Porque tem gente que na hora do futebol esquece que é crente. Tem gente que na hora do futebol arrepia. Eu já vi gente levantar o outro, gente. Quando eu jogava futebol aqui na igreja, eu tinha uma fama também, eu era bom, era um zagueiro bom. Olha a pose. Igreja de madeira ainda, jogava futebol, ficava lá parado aqui atrás. Aí vinha o Ederson. Quando ele vinha, eu olhava para ele e falei, alguma coisa vai ficar. Ou a bola, ou ele. Mas naquela época eu podia. Aí o cara vinha com tudo, eu entrava, mas entrava arrepiando, às vezes acertava a bola. Às vezes acertava a bola. O pior é que tinha uns habilidosos que já sabiam disso, olhavam para mim e diziam, vou pegar ele. Aí eu ia com aquele, sabe aquele cara com, aquele cara não, aqueles touros saindo fumaça pelas ventas? Era eu. Aí os caras vinham, você gostou? Coisa linda. Está reagindo com o vovô. Que coisa linda. Aí, tudo bem. Aí tinha um habilidoso que chegava, quando eu ia com toda a fome, ele puxava, eu ia em cima dele, ele pulava. Aí um cara desse merecia fazer o gol. Aí eu deixava ele fazer o gol atrás de mim.
Mas tem gente que no futebol esquece que nós fomos criados para glorificar a Deus. Tem mulheres que no salão esquece de glorificar a Deus. Tem algumas reuniões de mulheres, elas ficam quietinhas, cadê a risada? Ninguém vai dar risada. Na reunião começa a falar dos outros, não glorifica a Deus. Eu gostei no retiro quando o pastor falou da língua de alguém. E daquela irmã que quando morreu tinha que ter uma carreta para levar a língua dela. Não glorifica a Deus. Nós fomos criados para glorificar a Deus. Eu criei você para a minha glória. Fui eu que formei você, diz Deus, através do profeta Isaías. Então, o propósito divino precede a queda. Antes da humanidade cair, Deus nos criou e Deus tinha um projeto para a gente. Agora, a graça soberana, ela veio nos redimir depois da queda. A graça nos salvou. E nós agora fomos chamados a confirmar a nossa salvação por meio de um crescimento ativo. O crente que não cresce tem alguma coisa errada. O crente que não cresce na fé cristã tem alguma coisa. Eu amo o discipulado. E é bonito ver o crescimento das pessoas no discipulado. Primeiro, não sabe nem identificar um texto no Antigo ou no Novo Testamento. Depois começa a identificar o texto, começa a entender que o número maior é o número do capítulo. Depois começa a entender que o número menor é o número do versículo. Depois lê o texto, não entende nada. Daqui a pouco lê e já diz, olha, mas o texto está dizendo assim. Crescimento. E nos pequenos grupos esse crescimento também acontece. Coisa maravilhosa a gente vê, porque nós fomos criados para crescer. Por isso, esforçai-vos cada vez mais por firmar o vosso chamado e a vossa eleição, a vossa salvação. Nós somos chamados para firmar esses passos, porque fazendo isso, não tropeçarei jamais. Tem gente caindo, tropeçando. Já entendeu que determinadas coisas não combinam com a vida cristã. O crente precisa ter um linguajar diferente, precisa ter um comportamento diferente, uma relação, um relacionamento diferente. E de vez em quando ele cai, tropeça, mas quando a gente entende que é preciso um esforço. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem esdrúxulo, mas vamos imaginar que o indivíduo passe sempre por aquela rua e ele é alcoólatra, alcoolista, que agora parece que mudou o nome agora. E aí o camarada não aguenta ver um bar. Mas ele vai para casa naquela rua. Quando ele está voltando, disse, não vou olhar para o lado do bar. Mas aquilo é tão forte, quando ele vê, está lá dentro. Eu já atendi aqui gente que luta contra o álcool. E eu dizia assim, não passe mais na frente do bar. Dê a volta. E quando você der a volta, você vai meditando, por que você está dando a volta? Eu estou dando a volta porque eu não posso tropeçar naquele caminho de novo. Então, esse esforço que nos é proposto hoje, esse esforço vai nos fazer perceber o propósito de Deus, porque mesmo tendo conhecido a Deus, tem pessoas que não o glorificam como Deus, nem lhe dão graças. Pelo contrário, são pessoas que tornaram-se fúteis em suas especulações. E o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Paulo, aos Romanos, está escrevendo essa verdade. Tornaram-se fúteis, coração insensato, obscurecido, tornaram-se loucos. E nós vivemos em uma sociedade de loucos.
Se você olhar para o que Paulo está dizendo, a nossa sociedade atual secularizada é uma sociedade de louco. Dá uma olhadinha aqui. E ele, olha, corruptível. Eles começaram a adorar, substituíram a glória de Deus, incorruptível, por imagens semelhantes a homens. Os homens são adorados. Os homens são admirados. Às vezes a gente olha assim para um camarada que tem uma barriga de tanquinho. Mas não tem não. Tem barriga de barril. Veja que coisa. Barriga de tanquinho e barriga de barril. É disso que Paulo está falando. A aparência externa, a beleza. Nós vivemos hoje em uma época de muita beleza. E até as pessoas, quando chegam aqui na Lindóia, ficam lindos. Sabia disso? Eu olho para o Éder, por exemplo, quando chegou aqui, gente, você não faz ideia como esse menino era feio. A esposa já era linda, mas esse bicho era feio. E hoje está bonito, está lindo, porque pertence à Lindóia. Então você que veio hoje na Lindóia vai sair daqui mais bonito, mais lindo. Nós vivemos em uma sociedade que cultua o belo, cultua o aparente. E isso é muito bom, é agradável. Eu recebi aqui, quinta-feira, quase 300 homens. Dentre eles tinha um amigo muito querido meu, muito querido, que eu sempre convidei para vir aqui, ele nunca veio. Quando ele entrou aqui, ele ouviu esse templo, ele voltou ali e disse, pastor Ilquias, quando eu entrei no templo, no seu templo, eu me senti naquelas igrejas americanas, tudo muito lindo. Falei, porque a gente está na Lindóia, até você vai sair daqui mais lindo do que você é. Nós vivemos esse tempo, olha o que Paulo está dizendo, começaram a cultuar, deixar de cultuar aos homens e passaram a cultuar homens. Não, está errada a frase. Me ajuda aí, gente. Deixaram de cultuar a Deus e passaram a cultuar os homens, as aves, aos quadrúpedes. E aí a gente vive nesse dilema, inclusive, da questão ecológica. Nós temos que cuidar da natureza de Deus. Mas hoje, se você atropelar determinados aves, é melhor você ir embora, porque você vai ficar preso. E é crime inafiançável. Você não pode atropelar uma anta, por exemplo. Por isso tem que ter cuidado. Mas começaram a adorar homens, aves, quadrúpedes e répteis. E por isso mesmo Deus os entregou à impureza sexual. E a gente vive hoje um mundo de impureza sexual. Um mundo onde a legislação está querendo, de alguma forma, impor sobre nós comportamentos sexuais. Inclusive alguns que são esdrúxulos, como pedofilia, por exemplo. Há projeto lá, para criança de 10, 11 anos. Deus os entregou à paixão, à impureza, ao desejo ardente de seus corações para desonrarem seus corpos entre si. Pesado, pesadíssimo. E tem muita gente desonrando o seu corpo e se sentindo feliz. Não sente feliz, sente alegria momentânea, depois vem tristeza. Depois vem sentimento complicado. Pois substituíram a verdade de Deus pela mentira. Opa! Existe uma verdade de Deus, mas as pessoas substituíram pela mentira. Por isso o esforço todo de desclassificar a Bíblia, de reescrever a Bíblia,
de dizer que a Bíblia é um livro ultrapassado. Eu atendi um cara aqui uma vez, não vou contar isso não, vamos para lá. Aqui não tem um tempo só. Domingo que vem de manhã eu conto. Mas, na verdade, são pessoas que mudaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura ao invés de servir ao Senhor. Quando eu sirvo a mim mesmo, eu estou servindo a criatura. Quando eu devo servir ao Senhor e não faço para servir a mim mesmo, eu estou servindo a criatura. Quando eu faço uma escolha por algo, eu estou servindo a criatura porque está servindo a mim mesmo, ao meu ego. E a nossa sociedade nos leva a pensar em nós mesmos, não é assim? Você merece. Ah, você merece isso. E você acha que merece. E você então começa a satisfazer os seus desejos. Os desejos. Por isso Deus os entregou a paixões desonrosas. Isso é pesado demais, gente. Porque até as suas mulheres substituíram as relações sexuais naturais pelo que é contrário à natureza. E os homens também. Então veja, Deus tinha um projeto para a humanidade, para mim e para você, Deus tinha um propósito, Deus tinha um chamado. O pecado veio ao mundo, quando o pecado veio, Cristo com a sua graça vem nos resgatar, e nessa graça Ele vem nos regenerar. A regeneração alinha novamente o plano original de Deus. Por isso que Romanos capítulo 12 vai dizer assim, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus o transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Assim, aprendam a conhecer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Tenho citado muito Tozer, especialmente esse livro, A Busca por Deus, e ele diz que o homem que vem a um conhecimento certo de Deus, sabe que Deus o perseguiu enquanto ele fugia de Deus. Ele descobre que Deus não estava sentado esperando que o homem o descobrisse a ele, mas que Deus estava no caminho do homem o tempo todo, perseguindo com o seu amor, atraindo com a sua graça. Quando eu ouço o testemunho de conversão de algumas pessoas, e me desculpe citar, Léo, o seu testemunho. Eu estava conversando com o pessoal, falei do Léo. Que Léo? O seu Léo. Sabia que você é meu? Disseram aqui ontem. O seu Léo, então, não, Ana, é nosso. É nosso. E aí, o testemunho do Léo é interessante. Desde criança, Deus perseguia o Léo. O Léo foi para um seminário. Isso. Léo foi para um seminário. Deus começou a seguir o Léo no seminário católico. E o Léo foi ali estudando as verdades de Deus, até que um dia Deus o resgatou. Eu tenho uma foto do Léo quando ele não era salvo ainda. Gente, o bicho também era... Já era bonito. Humilde continua sendo, pelo jeito. Mas o interessante é que Deus já nos... Olha, não é errado pensar, eu e o Quias, penso que quando Deus salvou a minha mãe, quando ela era adolescente, quando Deus salvou o meu pai, quando ele era jovem, meu pai era jovem, trabalhava vendendo na feira, ele vendia fumo na feira. Quem é dessa geração sabe, o fumo era enrolado, parecia uma linguiça. Os caras vinham comprar, quanto eu quero tanto de fumo. Quando meu pai vendia fumo na feira, a graça de Deus salvou o meu pai, a graça de Deus salvou a minha mãe.
Sabe por que a graça salvou o meu pai e salvou a minha mãe? Porque a graça de Deus queria salvar Ilquias. Parece egoísmo da minha parte dizer isso? Parece. Mas queria salvar os filhos do meu pai. Eu olho para essa realidade vendo essa graça de Deus. Deus me perseguia com o seu amor. Deus me atraía com a sua graça. E se você está aqui hoje é porque essa graça de Deus também perseguiu você. E o amor de Deus também trouxe você. O propósito divino transcende as aspirações pessoais e nos conecta ao plano universal da redenção. A questão é, como é que você tem discernido a vontade de Deus em sua vida? Você tem correspondido a esse projeto de Deus? Você está buscando discernir a vontade de Deus ou apenas está perseguindo os seus próprios desejos? E às vezes nós queremos, inclusive, que os nossos próprios desejos sejam satisfeitos na casa de Deus. Já viu gente que quer fazer aqui do jeito dele, da forma dele, às vezes machucando, magoando pessoas para fazer do seu jeito. Isso tem demonstrado que quem tem dirigido o seu coração não é Deus. Então, gente, eu quero falar aqui algumas verdades. Primeiro, que o esforço sem legalismo vai requerer de você um cuidado necessário. Legalismo versus autêntica piedade ou autêntica devoção. Jesus denuncia o peso do legalismo no meio dos fariseus. Jesus, em Mateus 23, ele vai falar que os mestres da lei, os fariseus, eles não obedeciam à lei. Aí Jesus diz, olha, não sigam seus exemplos. Falavam a verdade, mas faziam o que era errado. Não sigam o seu exemplo, pois eles não fazem o que ensinam. E nós vivemos uma época em que muita gente fala, mas não vive o que fala. Alguns pregadores pregam, mas não vivem o que pregam. Alguns crentes fazem a mesma coisa. Por isso o apóstolo Paulo diz assim, olha, a lei serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que fôssemos declarados justos pela fé. A lei dizia, aquele que pecar, esse morrerá. A lei nos mostrou que somos pecadores, mas nos trouxe para a fé em Cristo. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A lei mostra que nós somos pecadores, a graça aponta para Jesus como salvação. Agora, porém, fomos libertos da lei, diz o apóstolo Paulo, pois morremos para aquilo o que estávamos sujeitos. Assim, agora podemos servir a Deus, não segundo o velho modelo. Qual é o velho modelo? A obediência à letra da lei. Mas segundo um novo modo, vivendo agora no Espírito. Ah, como é legal. Viver no Espírito, o Espírito nos ajuda, achei legal. Quando o pastor... Aquilo ali merecia um corte, viu? Para a gente botar no Instagram. Né? Aquele momento que você falou de que eu não consigo fazer, o crente consegue fazer tudo de bom. Eu posso não saber como fazer, mas eu vou descobrir, porque eu vou falar com Jesus. Jesus, me capacita para fazer. Espírito Santo está aqui. Acho que foi legal aquilo, não foi? Eu achei aquilo muito legal. Eu não sou um cara das redes sociais, mas se fosse, eu ia fazer um corte ali e eu viralizar no Brasil todo. O crente consegue fazer tudo de bom pelo poder do Espírito Santo que habita nele. Por isso que Paulo vai dizer que eu luto contra
contra o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer, o mal que eu não quero, quando eu vejo estou fazendo. É a luta da carne contra o espírito. O legalismo é um estilo de vida firmado na lei. Você é capitalista? É um estilo de vida firmado no capital. Você é socialista? É um estilo de vida firmado no social. Legalista é um estilo de vida firmado na lei. Busca aprovação por regras, por desempenho. Por isso que Paulo, escrevendo aos Colossenses, vai dizer assim, olha, vocês já morreram com Cristo para que princípios espirituais elementares deste mundo, então, por que continuam a seguir regras como se ainda pertencessem ao mundo? Essas regras podem até parecer sábias, pois exigem grande devoção, piedade, disciplina rigorosa do corpo, mas em nada contribui para vencer os desejos pecaminosos. E aí a gente tem aqui 3 sinais do legalismo. Vê qual deles está na sua vida aí. Porque não pode analisar na vida do outro. Tem que ser na sua vida. Tem gente que tem obediência por medo ou por orgulho. Obedece às coisas de Deus porque tem medo. Ou obedece às coisas de Deus por orgulho, porque as pessoas vão perceber que eu consigo fazer. Não por amor a Deus. Quando ele falou hoje pela manhã que ninguém está vendo, Deus está vendo. Outro sinal de legalismo, ênfase na aparência externa em detrimento do coração. Jesus denunciou isso, chamou de sepulcro caiado, bonito por fora e podre por dentro. Às vezes nós valorizamos demais a aparência externa e não vigiamos o nosso coração. Julgamento severo dos outros, sem misericórdia. O legalista, ele fica olhando o comportamento das pessoas e julga as pessoas. Não tem misericórdia de perceber que o indivíduo está começando. Quando eu jogava futebol, era muito legal que os caras no futebol chamavam palavrão. Eu estava aqui na zaga, o cara vinha e quando não fazia o gol, chamava um palavrão, eu segurava, fotografava o cara, dava um jeito de chegar perto dele. Dizia, naquela hora ali que você perdeu o gol, você usou um palavrão, lembra? Lembro, pastor. Falei, então, se esforce para não usar de novo, tá bom? Tá bom, pastor, valeu. E ia para cima da bola. E eu estava de olho nele. Quando ele errava a bola de novo, que ele ia chamar a palavra, ele procurava onde é que está o pastor Euquisa. Muita gente deixou de chamar palavrão jogando futebol comigo, aqui da igreja. Tinha um cara aqui, que nem vou olhar para ele, até mesmo porque ele não está aqui agora nesse momento, mas que vivia brigando no futebol. Teve que deixar de brigar. Para deixar de brigar, ele teve que deixar de jogar. Então, gente, esse julgamento severo dos outros sem misericórdia, tem gente que está aprendendo a não falar palavrão, está aprendendo a não fazer isso ou aquilo. O legalismo nasce da substituição da adoração pela performance religiosa. Há todos uns trejeitos de religiosidade, e o indivíduo deixa de adorar a Deus para parecer ser um adorador. Porque fala assim quem adora, faz assim quem adora. Os fariseus transformavam a lei de Deus em um meio de justificar sua própria conduta. Paulo ensina que a obediência autêntica vai além dessa obediência aparente, vem da graça que transforma, não da lei que oprime. Graça que transforma versus lei que oprime. Você está servindo a Deus para ser aceito por Deus? Ou você está servindo a Deus porque você já foi aceito por Ele? Eu vou servir a Deus para receber salvação? Ou eu vou servir a Deus porque eu já fui salvo?
eu vou na igreja, vou dar o meu dízimo, vou ser uma boa pessoa para conseguir perdão pelos meus pecados, ou porque eu já fui perdoado, eu vou fazer isso. Você busca viver segundo a graça capacitadora ou segundo a performance religiosa? As pessoas veem você chegar aqui com aquela elegância toda. Eu já tive uma experiência aqui muito ruim, viu? Muito ruim. Um dia chegou um visitante aqui e estava cantando aqui no coral, uma pessoa, e o visitante chegou aqui e disse: pastor, esse cara canta no seu coral. E o cara apontou. E foi de Deus, foi maravilhoso. Aí, com amor, com misericórdia, falei: cara, está tudo bem com você? Tudo bem, pastor? Você foi reconhecido hoje ali. Você tem feito isso, isso e isso, disse fulano de tal. Olha que coisa bonita, né? Bonito isso. O cara teve que mudar de vida. Porque a graça nos capacita a mudar de vida. Graça transforma de dentro para fora. Deus trabalha em você, dando-lhe o desejo e dando também o poder de realizar o que é do agrado dele. E o Kias não consegue realizar o que agrada a Deus se não for a ação do Espírito Santo na minha vida. Eu não consigo entregar. Você também não. Tem muita gente que se esforça para não pecar, mas não deixa o Espírito atuar. Não deixa o Espírito transformar. Cuidado necessário, cuidado com o legalismo, busque a essência. Busque a essência. Segunda coisa que eu quero falar é que esforço sem legalismo, apesar da aparente contradição. Existe uma contradição aparente quando a gente vai estudar a Bíblia com profundidade. Há um paradoxo. Há um paralelo. Fraqueza como caminho para o poder de Deus. A Bíblia apresenta assim: por isso aceito com prazer fraquezas, insultos, necessidades, perseguições, dificuldades sofridas por causa de Cristo, pois quando sou fraco, então é que eu sou forte. Esse é um paradoxo, é um paralelo, é uma contradição. O crente que é fraco é o crente que é forte. O crente que se mostra forte, ele é fraco. Porque a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Qual é a sua fraqueza? Você conhece sua fraqueza? Você consegue dar nomes à sua fraqueza? O que é que te pega, que te derruba? Qual é o embaraço que enrola a sua vida? Todos nós temos. Por isso que o autor aos Hebreus vai dizer assim: deixando todo o embaraço e todo o pecado que de perto me rodeia. Eu e você somos rodeados de embaraço e de pecado. E eu preciso saber o que é ele. Por isso que Paulo diz assim: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? São Paulo, santo homem de Deus, pecador, miserável pecador. Essa palavra miserável, tem gente aqui na igreja que não gosta de que eu fale. Pastor, quando o senhor fala miserável, me machuca, Não é você não? É outro nome. Se entregou, tá vendo? É outro nome. Mas Paulo diz que é miserável, pecador. Mas ele diz que quando ele é fraco, aí é que ele é forte. Aí ele vai dizendo assim: será que vocês são tão insensatos? Tendo começado no Espírito, querem agora se aperfeiçoar por um esforço próprio. Eu vou entrar naquele negócio porque eu vou mostrar que agora eu sou o cara. Esforço próprio.
eu vou entrar ali, Deus, vem comigo, porque eu preciso da tua graça. Eu preciso da tua presença, eu preciso do teu amor, eu preciso que o Senhor esteja comigo. A autossuficiência tem raízes no pecado original, sabia disso? A autossuficiência que nos persegue até hoje vem do desejo de ser como Deus, lá em Gênesis 3:5. Serás como Deus. A tentação da autossuficiência tem suas raízes no jardim do Éden. Mas há uma antítese, há um antídoto, há uma prevenção, que é o esvaziamento, que também tem origem no segundo Adão. Filipenses vai dizer que ele, sendo Deus, esvaziou-se, assumindo a forma de servo. E esse é o modelo do verdadeiro discípulo. O verdadeiro discípulo, ele é servo. O esvaziamento de Cristo nos dá um modelo para seguir. Eu estava na montanha lá, como os legendários, subindo a montanha, de repente tinha um cara atrás de mim e perguntou, qual o seu nome, legendário? Falei, Ilquias. Mas você é o pastor Ilquias, da Igreja Batista Lindóia? Falei, eu mesmo. Ô, pastor. Às vezes eu poderia me apresentar. Qual é o seu nome, legendário? Não me chame de legendário, porque eu sou. E teve um que chegou para mim e disse o seguinte, você é de que igreja? Eu falei, sou da Igreja Batista Lindóia. Ah, do campus da PIB Lindóia? Aí eu disse, do campus da PIB Lindóia. E eu falei, não, nós não somos campus, nós somos uma igreja. Mas eu precisei me esvaziar. Eu estava com Fátima numa consulta e tal, conversando. E conversando, a pessoa disse, eu sou da igreja, eu vou na igreja tal, não sei o quê, bababá, bababá. Conversou. Depois disse, meu marido é pastor. É pastor? Agora, se eu chego já impondo que eu sou pastor, eu estou me envaidecendo em alguns ambientes. Se esvaziou-se, Cristo se esvaziou. Ele é o modelo verdadeiro do discípulo. O esvaziamento de Cristo nos dá um modelo para seguir. Esvazie-se de si mesmo. Eu tenho brincado, tenho falado no Brasil, que eu tenho aqui no meio de vocês pessoas muito qualificadas. E eu falo lá fora, eu tenho gente que é mestre, que é doutor, tem gente que tem até pós-doc, que está aqui, sentado do seu lado, e você não faz ideia que a pessoa é pós-doutor. E eu tenho dito que esse pessoal mais qualificado é o pessoal mais submisso, mais obediente e mais humilde. Tem alguns aqui que nunca estudaram e tal, mas não tem mais não, todo mundo aqui já estudou, graças a Deus. Mas o que eu quero chamar a atenção é para o esvaziamento de nós mesmos. A dependência do Espírito Santo é o único caminho sustentável para a santidade. Você quer ser santo? Dependa do Espírito Santo. Porque se você confiar em si mesmo, você pode cair. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Esse é o caminho sustentável para a santidade. Dependência do Espírito é a essência para a vida santificada. A pergunta que eu quero fazer a você, e olhe para dentro de si mesmo e tente responder, quais as áreas da sua vida que ainda agem como se pudesse salvar a si mesmo? Quais os esforços da sua vida que você acha que se fazendo isso você vai conseguir chegar lá? Por isso que Paulo denuncia, assim façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de você. Essa aparente contradição, nossa força espiritual verdadeira, vem justamente de reconhecermos nossa fraqueza e a nossa dependência de Deus. Quando sou fraco, então é que eu sou forte. Bonhoeffer diz o seguinte, a fraqueza humana é o palco onde o poder de Deus se manifesta em toda a sua glória.
Não é de admirar, portanto, que ele insista tanto em nos levar a reconhecer nossa completa falência, para só então nos cumular de sua incomparável riqueza. Você lembra de Jacó? Jacó está voltando, ele saiu da terra do seu pai, Jacó saiu da terra do seu pai, fugido do seu irmão, e lá passou alguns anos, lá ele adquiriu riqueza, adquiriu bens, patrimônio, família. Mas lá também não queriam ele, porque o comportamento dele era um comportamento que não expressava o temor ao Senhor. Ele é obrigado a voltar, mas para voltar ele tinha que passar por Esaú, seu irmão mais velho, que ele roubou a primogenitura. E ele, muito inteligente, muito sagaz, ele saiu daqui porque o seu irmão queria matá-lo, porque ele roubou seu irmão. Ele vai voltar anos depois, ele achava que o seu irmão iria massacrá-lo. E ele então cria estratégias humanas, os pensamentos inteligentes que ele tinha. Eu vou mandar na frente presentes. Quem não gosta de ganhar presente? Toda vez que ganho um presente, eu valorizo o presente que eu ganhei. Posso até não gostar. Um dia eu ganhei uma camisa, gente. Precisa ver que camisa horrível. Horrível. Amigo secreto da família. Aí eu tenho um irmão que ele tem um senso estético diferente. E me deu uma camisa florida, colorida, um negócio que... Eu só usei uma vez aquela camisa. Quando fui me encontrar na frente dele. Só uma vez. Aí ele olhou, você gostou mesmo do meu presente? Eu falei, rapaz, quem não gosta de ganhar presente? Depois disso, aquela camisa serviu. Foi um excelente pano para a gente limpar ambientes. Espero que ele não esteja me vendo. Quem não gosta de ganhar presente? Quem não gosta? Olha, todo mundo gosta. Esaú está chegando, recebe um presente que seu irmão Jacó mandou. Depois ele manda outro presente, um atrás do outro. Depois ele começa a usar uma estratégia humana e manda na frente o seu gado, o seu povo. Por fim, manda seus filhos, manda também sua esposa, manda a família. Ele fica sozinho do lado de cá. Ele e ele só. Não é de admirar que ele insista tanto em nos levar a reconhecer nossa completa falência, para só então nos cumular de suas incontáveis riquezas. Ele estava sozinho aqui no Vale de Jaboque, sem saber o que foi que Esaú fez com os seus filhos, o que foi que Esaú fez com as suas mulheres, o que foi que Esaú fez com tudo aquilo que ele mandou. E quando ele está sozinho, diz a Bíblia que veio um anjo e começou a lutar com ele. O anjo luta com a gente quando a gente já está sozinho, exausto, entregue. E ali ele teve um encontro com Deus. A Bíblia diz que ele lutou com um anjo. E estava amanhecendo o dia. E na hora que estava ameaçando o dia, o anjo disse assim, olha, deixa eu ir embora. Ele se agarrou com o anjo e disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. Ele se agarrou com a bênção de Deus, porque é nessa dualidade que a graça de Deus se manifesta quando a gente se sente pequeno, quando a gente se sente fraco, quando a gente se sente inútil, quando a gente se sente sem esperança, sem confiança. A graça de Deus vem sobre nós,
O cuidado de Deus se manifesta sobre nós quando a gente é fraco. O que é que tem mostrado que você é fraco? O que é que tem demonstrado que você depende de Deus? Qual a situação e a circunstância que você está enfrentando e que você sabe que você não vai conseguir sozinho chegar lá? Você precisa de Deus. Quando você é fraco, o poder de Deus transforma você em alguém forte. Eu queria orar por você. Você que talvez esteja enfrentando exatamente uma situação que comunica a você fraqueza. Talvez tenha algo na sua vida que diz assim, olha, está difícil vencer isso, né? Está complicado, você não consegue sozinho, e você até tenta demonstrar que consegue. Na nossa reunião do discipulado, conversávamos, e uma mulher disse assim, eu não posso nem chorar, porque se eu chorar na frente do meu pai, eu vou desabar o meu pai. Se eu chorar na frente de fulano, vai ser ruim. O único lugar que eu tenho para chorar é no chuveiro, enquanto ali eu estou tomando banho. Por quê? Porque está vivendo um momento difícil, um momento de luto, um momento de dor, um momento de tristeza, um momento de pequenez. Eu não tenho força para vencer sozinho. É tão bom. Deus se alegra quando você reconhece que você é pequenininho, porque o poder dele se aperfeiçoa na sua vida. A pergunta é, você quer que o poder de Deus seja algo que vá aperfeiçoar a sua vida, seu viver? Reconheça que você é fraco. Reconheça que você precisa da graça e do poder de Deus. E eu quero orar por você aqui, que quer que o poder de Deus aperfeiçoe sua vida. Você não precisa vir aqui na frente, mas eu queria que você se colocasse em pé onde você está. E quando você se coloca em pé, você diz, Deus, eu quero que o teu poder se aperfeiçoe na minha vida nesse momento. Deus sabe por quê. Então, se você quer que eu ore por você, para que o poder de Deus seja algo que fortaleça a sua vida, seu viver, fique em pé aí onde você está, e nós vamos orar nesse momento. Pai querido, a gente, ao se colocar em pé, fazendo esse movimento, a gente está admitindo, ó Deus, que o nosso viver precisa e depende da presença poderosa do Senhor em nossas vidas. Pai, são tantas coisas que a gente precisa enfrentar e muitas vezes nós não entendemos porque que isso nos afeta a ponto de nos entristecer, de nos reprimir, de nos oprimir. E esse paralelo, ó Deus, da fraqueza nas tuas mãos se transforma em fortaleza. Eu quero colocar diante do Senhor essas vidas que se colocaram em pé, em nome de Jesus. Que a presença poderosa do Senhor fortaleça cada um de nós. Aqueles que em casa se colocam da mesma forma, ó Deus, reconhecendo suas fragilidades, reconhecendo suas limitações. Quero pedir que o Senhor, através do Espírito Santo, fortaleça a vida de cada um. Pai, essa semana que está sobre nós, uma semana grande, uma semana maravilhosa, onde nós vamos ser estimulados a nos esforçar, mas ao mesmo tempo não sermos julgadores, legalistas sobre os outros. Nos fortaleça para vivermos isso. Nos fortaleça, ó Deus, para crescermos na Tua presença. Que Teu Espírito Santo seja a mola propulsora
Que a gente possa, sim, Deus, buscar ao Senhor, como diz a tua palavra, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. E nós estamos diante do Senhor, desejosos de buscarmos a tua presença, reconhecendo nossa pequenez, nossa falibilidade, nossa limitação. Abençoe cada pessoa que se coloca em pé nesse momento. Em nome de Jesus. Amém.